Cheguei. Cheguei, Brasil. De extrema-direita, Nicolas Ferreira, compartilhou em suas redes sociais uma fake news insinuando que o governo teria uma portaria de fiscalização do Pix que prejudicaria os mais pobres. A Rede Globo de Produções gostaria de deixar claro o seu compromisso com a verdade e afirmar que essa publicação de Nicolas Ferreira não passa de uma fake news. Ô Bonner, Oi. O governo acabou de revogar a portaria. O governo Lula acaba de revogar a portaria que não existia e que não prejudicaria os mais pobres. A Rede Globo gostaria de deixar claro o seu comprometimento com esse governo que pensa no povo brasileiro. Essa história toda foi um desastre para o governo, culminando agora nele voltando atrás, ou seja, era necessário ou não era? Se era necessário, por que está voltando atrás aí? Enfim, uma situação muito, muito ruim politicamente para o governo. E eu vou dizer, hein, eu não acho que o pior dessa situação, que o problema todo dessa situação tenha vindo de fake news, que sempre tem fake news em discussão de política pública, sempre teve. Não vem também de uma questão que é séria para o futuro e vai ter que entrar da questão do vídeo fake. Isso aí é uma coisa que vai dar muito problema no Brasil ainda, é real, mas não foi isso o responsável. O grande problema esteve em que o governo não teve a coragem de dizer o óbvio. Sim, com as novas decisões da portaria de monitoramento dos pagamentos, inclusive PIX, por parte da Receita Federal, muita gente que não declarava devidamente o imposto de renda agora vai ser forçado a declarar, vai ser feito um cerco. O governo não teve a coragem de dizer isso, ele tinha que ensaboar. Não, estamos pensando nos grandes criminosos. Mas não vai verificar até R$5.000 de transações? Então não vai pegar só grandes criminosos, vai pegar muita gente da economia informal deste país. Pela falta de coragem de admitir isso, o governo abriu um flanco, um ponto fraco e foi fortemente atacado. Agora o governo perde essa guerra para as fake news e tem que recuar. O recuar nunca é bom, né? E você tem a pressão dos governadores, no caso do pacote da segurança, que é um bom pacote desde o início, o princípio do pacote é bom desde o início, e o governo também tem que ceder. Agora, os governadores, em vez de aplaudir e sentir alívio com a renegociação da dívida dos estados, que os estados é que contraem as dívidas, né, esses governadores já estão pressionando também. Será que o governo vai ficar recuando a cada pressão? Isso é uma coisa. Eu fiquei em dúvida hoje de quem foi a decisão do recuo. Se a decisão foi uma decisão política ou se tem a ver com a decisão econômica. É difícil dizer quem ganhou ou perdeu, mas eu liguei para o ministro Fernando Haddad. Aliás, ele estava exatamente assinando
a nova medida provisória, ou seja, a medida provisória já está assinada, essa medida que deixa claro que não tem taxação sobre o PIX, né? Ele estava assinando e aí ele me deu uma frase que eu achei decisiva, né? A frase do Haddad é: tiramos a arma da mão do inimigo. Ou seja, eles viram que a medida provisória, aí a questão de informação à Receita sobre pessoa física, movimentação de pessoa física até R$5.000, de pessoa jurídica até R$15.000, que era um processo, vamos dizer, administrativo, né, burocrático, né, que isso virou uma arma na mão da oposição e que a previsão era de que haveria uma guerra no Congresso e uma guerra difícil de você ganhar num Congresso que tem sido hostil, com um Congresso com uma maioria de oposição, tudo tem que ser negociado, emenda. Então, era mais, vamos dizer assim, prudente recuar. E aí o Haddad, inclusive, lembra o seguinte, né? Olha só, o Donald Trump, quando foi eleito agora, ele teve 5 milhões de visualizações. E o deputado Nicolas Ferreira, de Minas Gerais, do PL de Minas Gerais, conseguiu mais de 150 milhões de visualizações ao criar, insistir nessa história de taxação, de PIX, enfim, desqualificar. E aí há uma pressão que é de partidos políticos, mas que encontra eco dentro do governo para criminalizar essa posição, essa desqualificação que o Nicolas Ferreira fez. Por quê? Porque você desacreditar, né, atacar medidas públicas é crime. Atenção, galera, notícia urgente. Era tão bom para a democracia, era tão bom para poder impedir golpes e sonegadores ricaços de impostos que o governo assume a derrota, perdeu a guerra e revoga a normativa que ia colocar o leão em cima das suas transações bancárias, autônomo, pequeno empresário e informal. Sim, passar o recibo. Fala, turma, saindo já do hospital aqui, são 3 horas da tarde da Flórida. Primeira quimio a gente nunca esquece, foi bem tranquilo hoje. Os efeitos colaterais levam aí alguns dias, mas foi tranquilo, eu vou encarar e é o começo da cura, né? Esse tratamento é necessário para a cura. Mas não é isso que eu quero falar com vocês aqui hoje, não. Eu quero falar o seguinte: um jovem deputado, um dos mais novos e mais votados, grava um vídeo de cerca de 4 minutos sobre a medida da Receita Federal do PIX e chega a 200 milhões de visualizações. E o que faz o governo, depois dessa imensa repercussão negativa de que eles vão monitorar e eventualmente taxar, porque ninguém espalhou fake news, não. Todo mundo falou exatamente isso. É um primeiro passo, eles estão de olho, eles só pensam naquilo, e a gente sabe o que aconteceu com as blusinhas, né, das lojas asiáticas. Então, o que faz o governo? Recua. Suspende a portaria da Receita Federal. Claro, todo cuidado é pouco em se tratando de comunistas. Cochilou, o cachimbo cai. Mas eles sentiram um golpe. E é a prova de que a pressão funciona. E também é a melhor forma de ilustrar por que eles precisam da censura. Porque se há liberdade de expressão, esse tipo de coisa acontece. Eles não podem permitir isso. Eles estão muito empenhados em empurrar a história rumo ao destino venezuelano. As redes sociais são um obstáculo enorme nesse caminho. É por isso que eles querem a censura. Parabéns, Nicolas Ferreira, parabéns a todos que ajudaram a compartilhar. É assim que se faz. Ordem do dia, PIX. Em 2020, em plena pandemia, nós criamos o auxílio emergencial. Mais de 40 milhões de pessoas se beneficiaram e passaram a ter conta em banco. Ato contínuo, em novembro de 2020, nós criamos o PIX via Banco Central, sem qualquer taxa. Você se lembra muito bem.
Você tinha que ir numa agência bancária e via TED ou DOC fazer aquela transferência. Levava dias e você pagava. Com o Pix, você deixou de fazer qualquer pagamento. Os bancos perderam quase 30 bilhões por ano. Mas quem ganhou foi você, trabalhador, informal ou não. Todos ganharam. Lembra de assaltos em caixa eletrônica? Deixou de existir, até isso. E nós, o Brasil, passou a movimentar por dia mais de 100 bilhões de reais via Pix. O atual governo, vendo esse volume tão à sua frente, está buscando uma maneira de taxar isso daí. Ele nega, mas é um governo que mente o tempo todo. Lembra das blusinhas da Shein, lá da China, que ele falou em campanha que não ia taxar e acabou taxando? Esse é o governo. Ele quer também, de forma bastante clara, monitorar as pessoas. Ou seja, vai ter uma perseguição àquelas pessoas que eles acham que é inimiga do governo, que é inimiga da esquerda ou do PT. Então, é um problema sério. O que nós nos comprometemos? Já estamos trabalhando, na volta ao recesso, o parlamento vai buscar uma alternativa para isso. Fazer com que tudo volte à normalidade. E o Pix volte a ser o que ele foi até há poucos dias. Temos certeza que seremos vitoriosos. Agora, como é um governo que gosta de taxar, o governo já anuncia um novo imposto sindical para os trabalhadores do Brasil. Não dá para acreditar nesse governo, não dá para acreditar nesse atual presidente da República. Vamos fazer o possível para voltarmos à normalidade. Um abraço a todos. Não era fake news? Porque revogou. O PIX quem criou foi o presidente Bolsonaro. E foi uma conquista de toda a população. E por retaliação, o governo do ex-presidiário ia fiscalizar. Sentiu o bafo no cangote, não foi? Sentiu o peso da revolta popular chegando, não foi? É muito mais por aí. Pois é, meus amigos, o governo está anunciando que vai revogar a fiscalização do Pix. E aí eu pergunto a você, você acredita? Porque o governo tem nas mãos esses números. A fiscalização foi divulgada na tentativa de dar a impressão de que estava lutando contra a sonegação. Uma grande bobagem. A intenção era apenas ter um gigantesco cadastro para, assim, num futuro muito próximo, cobrar mais imposto de você. Agora o governo anuncia que não vai mais fiscalizar. Você acredita? Sinceramente, você acha que o governo vai abrir mão das informações que ele tem na mão, todas as informações que ele tem na mão, porque o próprio STF já ajudou o governo a literalmente massacrar o sigilo bancário do brasileiro? É uma pergunta que eu deixo no ar. Será que o novo ministro das comunicações, o novo ministro da propaganda já começou a atuar no primeiro dia? Pense com carinho. A mentira da Globo, após repercussão negativa e fake news, governo decide revogar ato do Pix. A verdade é que eles estão escondendo. Após um vídeo verdadeiro de Nicolas Ferreira, governo arregou e vai deixar de prejudicar os mais pobres fiscalizando o Pix. Ou seja, você que movimenta acima de 5 mil no cartão de crédito e no Pix, ia cair na malha fina do governo. E é óbvio que não é graças ao Lula e o Tachad não, até porque eles ainda estão na operação de tentar aumentar a arrecadação. Por aumentar a arrecadação, entenda tomar mais do seu dinheiro. Assim como eles não iam taxar a Shopee e estão taxando, hora ou outra a malandragem pode voltar, então nós temos que estar atentos. Realmente não é um bom dia para ser petista. Quem ajudou o pobre foi o direitista. Estão deixando a gente sonhar. Pessoal, nos últimos dias, pessoas inescrupulosas distorceram e manipularam o ato normativo da Receita Federal, prejudicando muita gente no Brasil, milhões de pessoas, causando pânico, principalmente na população mais humilde, desacreditando injustamente um instrumento de pagamento muito importante no dia a dia das pessoas. Apesar de todo o nosso trabalho, com o apoio da imprensa, eu preciso agradecer muito a imprensa, que foi parceira da gente na tentativa de afastar essas mentiras. Infelizmente, essas pessoas sem escrúpulo nenhum, com vista a um ganho político, prejudicar as pessoas mais humildes do país, e inclusive abrir margem para crimes serem cometidos em cima dessa mentira. Infelizmente, esse dano é continuado. E por conta dessa continuidade do dano, dessa manipulação desse ato da Receita, eu decidi revogar esse ato,
num primeiro momento, e essa revogação se dá por 2 motivos. Um deles é tirar isso que virou, infelizmente e tristemente, uma arma na mão desses criminosos inescrupulosos. E a segunda razão é não prejudicar o debate e a tramitação do ato que vai ser agora anunciado pelos ministros. Eu queria mais uma vez agradecer à imprensa, acho que essa luta é de todos nós, de todas as pessoas de bem, das pessoas que defendem a verdade, agradeço vocês e conto com vocês nos próximos rounds dessa luta aí que virá. Essa luta vai continuar. Tá bom.